Hoje, vamos conversar sobre uma história de coragem, fé, perseverança que tem muito a nos ensinar sobre os desafios da vida. Coragem, fé, perseverança. Imagina só! Você recebe uma missão gigantesca, uma responsabilidade que parece grande demais para os seus ombros. Foi exatamente assim que se sentiu Josué. Depois da morte de Moisés, um líder extraordinário, foi ele quem recebeu a tarefa de guiar o povo de Israel. A missão? Conquistar a terra de Canaã, um lugar prometido por Deus aos seus antepassados há muitas e muitas gerações. O povo de Israel já havia caminhado por 40 anos no deserto. Eles já tinham enfrentado batalhas incríveis, como a queda das muralhas de Jericó. Canaã era uma terra habitada por muitos povos, com cidades fortificadas e exércitos poderosos. Josué precisava ser mais do que um general. Ele precisava ser um líder que inspirasse confiança e mantivesse a esperança de todo um povo sempre acesa. Depois de importantes vitórias no sul e no centro da terra, o olhar de Josué se voltou para o norte. Essa era uma região estratégica, com reinos ricos e muito bem organizados. A grande batalha pelo norte de Canaã estava prestes a começar e o resultado definiria o futuro da nação de Israel. A notícia das vitórias de Israel chegou como um trovão aos ouvidos de Jabim, o rei de Hazor. Hazor não era uma cidade qualquer. Era a capital do norte, uma verdadeira fortaleza, poderosa e influente. Jabim era o líder mais importante da região e ele percebeu que, sozinho, talvez não conseguisse deter o avanço dos israelitas. O medo pode paralisar, mas também pode unir as pessoas. Então, Jabim começou a agir. Ele enviou mensageiros para todos os lados, convocando os outros reis do norte. A mensagem era clara e urgente: unam-se a mim, ou seremos destruídos um por um. E os reis ouviram. Jobabe, rei de Madom, reis de Sinrom, reis de Aksaf, líderes das montanhas, planícies ao sul do lago de Quinerete, vales, litoral. Uma grande coalizão militar começou a se formar. Imagine a cena: exércitos de diferentes povos com suas próprias bandeiras e armas marchando para se encontrar. A Bíblia descreve essa força como numerosa como a areia que há na praia do mar. É uma imagem muito forte, não é? E não era só isso. Eles tinham algo que os israelitas temiam muito: cavalos e carros de guerra. Eram as armas mais avançadas da época, os tanques de guerra daquele tempo. Essa aliança se reuniu perto das águas de Merom. Era uma demonstração de poder. Do ponto de vista humano, a situação para Josué e o povo de Israel era desesperadora. Diante daquela visão de um exército incontável, é natural imaginar o coração dos israelitas apertado de medo. A dúvida deve ter surgido: será que chegamos até aqui para morrermos agora? E foi exatamente isso que Deus fez por Josué. Antes que o desespero tomasse conta, Deus falou diretamente com seu líder: não tenha medo deles. Amanhã, a esta mesma hora, eu os entregarei todos mortos a Israel. Que promessa poderosa! Era o reforço que Josué precisava para seguir em frente. Deus não apenas prometeu a vitória, mas também deu uma instrução muito específica. Ele disse a Josué para cortar os tendões dos cavalos e queimar os carros de guerra. Por que isso? Não era apenas para inutilizar o equipamento do inimigo. Era uma lição profunda. Deus estava ensinando a Israel que a sua força não deveria vir de cavalos, nem de carros, mas dele. Com a promessa de Deus ecoando em sua mente, Josué não hesitou. Ele não esperou que o inimigo atacasse. Ele agiu com rapidez e coragem. A estratégia foi brilhante. Eles marcharam durante a noite e caíram sobre o acampamento dos reis do norte, junto às águas de Merom, quando eles menos esperavam.
O gigantesco exército, que parecia tão organizado e invencível, foi pego completamente desprevenido. O que era para ser uma demonstração de força se transformou em caos e pânico total. A batalha foi rápida e decisiva. O Senhor entregou o exército inimigo nas mãos de Israel, exatamente como havia prometido. Josué obedeceu a Deus em tudo. Cortaram os tendões dos cavalos e queimaram todos os carros de guerra no fogo. Depois da incrível vitória na Batalha das Águas de Merom, a guerra ainda não havia terminado. A aliança estava desfeita, mas as cidades fortificadas dos reis do norte ainda precisavam ser conquistadas. Josué então voltou sua atenção para o prêmio principal, o coração daquela coalizão, a cidade de Hazor. Hazor era a capital, a cidade mais importante e poderosa de toda a região norte de Canaã. Josué e seu exército marcharam contra Hazor. Eles capturaram a cidade. Seguindo uma ordem direta de Deus transmitida através de Moisés, fizeram algo diferente do que haviam feito com as outras cidades. Enquanto as outras cidades conquistadas naquela campanha foram deixadas de pé, Josué ateou fogo a Hazor. A cidade foi completamente queimada, reduzida a cinzas e ruínas. Por que essa destruição tão completa? Porque Hazor era o centro do poder da idolatria daquela região. Queimá-la até o chão era um sinal claro de que aquele império havia chegado ao fim. Era o ponto final de um capítulo. A destruição de Hazor foi um ato de juízo, e também um ato de purificação. A cidade não era apenas uma fortaleza militar, mas também um centro de cultos a deuses pagãos, práticas que Deus havia ordenado que fossem eliminadas da terra prometida. Ao queimar a cidade, Josué estava obedecendo a Deus, removendo uma fonte de má influência que poderia corromper o povo de Israel no futuro. Josué conquistou todos aqueles reis e suas terras. A campanha do norte foi um sucesso absoluto, e o caminho estava finalmente livre para que o povo de Israel pudesse começar a se assentar na terra que tanto sonhou em possuir. Depois de tantas batalhas, tanto esforço e tantos anos de lutas, a grande guerra pela conquista de Canaã finalmente chegou ao fim. Josué tomou toda a terra, exatamente como o Senhor havia prometido a Moisés. Cada vale, cada montanha, cada planície. O que antes era um sonho distante, sussurrado de pai para filho, agora era uma realidade concreta. A promessa feita séculos antes a Abraão, de que sua descendência herdaria aquela terra, estava se cumprindo diante dos olhos daquela geração. Josué, então, pôde finalmente dividir a terra entre as tribos de Israel. Cada família recebeu a sua porção, o seu pedaço de chão, para chamar de seu. A Bíblia diz que a terra repousou da guerra. Que frase linda e cheia de significado! Imagina a paz, o alívio de poder guardar as espadas, construir casas, plantar e colher em segurança. Era o início de uma nova era. A concretização da esperança que os manteve firmes durante todo o caminho. O cumprimento da promessa trouxe paz. A história da conquista de Canaã, e especialmente a vitória sobre a poderosa Aliança do Norte, nos deixa lições valiosas. A liderança de Josué é um grande exemplo. Ele não era perfeito, mas era corajoso, estratégico e, acima de tudo, obediente a Deus. Ele ouvia a direção divina e agia sem hesitar, mesmo quando as circunstâncias pareciam impossíveis. E essa é a grande mensagem para nós hoje, em pleno 2025. Muitas vezes, enfrentamos nossos próprios reis do norte. Desafios que parecem grandes demais. Problemas que formam uma aliança para nos derrubar. Pode ser uma doença, uma dificuldade financeira, uma crise no relacionamento. Nesses momentos, a história de Josué nos convida a ter coragem e esperança. Ela nos lembra que, com fé, não estamos sozinhos em nossas batalhas. Assim como Deus esteve com Josué a cada passo, Ele também pode nos dar força e direção para vencer nossos gigantes. Uma ótima reflexão para o nosso dia, não é mesmo?